Paz do Senhor a todos. Chegamos ao final de mais um trimestre das lições bíblicas da revista da CPAD e com o tema nesta ocasião que nós estamos encerrando, homens dos quais o mundo não era digno, né? No caso de Abraão, Isaac e de Jacó. A primeira lição foi Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Então, todos nós sabemos que a chamada de Abraão foi ali dentro de uma idolatria, né? Seu pai era construtor de ídolo, Terá, ou Tera, como queira, e ele foi chamado ali daquela idolatria e demonstrou a sua fé, sua jornada de fé. Ele acreditou, mesmo sem ver, mesmo sem saber para onde ia, e Deus honrou, né, a sua fé, né? A fé, ela existe de três formas. A fé natural é aquela fé que a pessoa tem antes de conhecer a Jesus. Uma fé natural, uma fé, por exemplo, de fazer um chá e ficar melhor. Uma fé que muitas vezes pode não ser boa, mas ela leva a fé salvífica, né? Que a pessoa ouve a mensagem, a fé vem pelo ouvir e ele acredita que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, que é o seu Salvador. Então essa é o segundo tipo de fé, chamada fé salvífica. E o terceiro é fé como dom, que está em Coríntios capítulo de número 12, alguns é dado o dom da fé. Então Abraão, ele recebeu a chamada e ele também teve uma jornada de fé. Lição número 2, a fé de Abrão. Até então era Abrão, né? É Abrão nas promessas de Deus, a fé de Abrão nas promessas de Deus. Acabamos de falar, o Senhor lhe fez promessas e ele acreditou, né, piamente nas promessas de Deus. Isso é muito importante. A nossa fé, né, ela alcança o impossível, né? Muitas coisas que nós não conseguimos, mas pela fé nós alcançamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A lição número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa, né? Deus fez a promessa, demorou 24 anos para se cumprir a promessa e eles adiantaram, né? Nesse período que estavam esperando, eles adiantaram. Sara teve uma ideia muito ruim, né? Que Abraão pudesse deitar com a sua serva Agar e gerasse um filho, e nasceu Ismael, e nós sabemos o resultado disso, né? De não ter paciência. A impaciência, ela pode destruir lares, né? Pode criar muitos problemas em igrejas por não ter a paciência de esperar o agir de Deus, né? Depois nós vemos na lição de número 4 a confirmação de uma promessa, quando Deus confirmou a promessa que fez sobre Isaac, o nascimento de Isaac. Estando Sara já adiantada em idade, o costume das mulheres já tinha passado para ela, isso é o ciclo menstrual, fértil, né? Abraão também já era de idade, mas Deus cumpriu a sua promessa. Independente das circunstâncias, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E nasceu Isaac, que o nome Isaac quer dizer riso, porque Sara riu, estava lá dentro da tenda. Ela ouviu, ela achou impossível acontecer, mas Deus honrou a sua palavra, que é a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. A quinta lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nós já conhecemos a história, se tornou cidades pecaminosas ali, né, onde havia muitos pecados que subiram até Deus, e Deus resolveu destruí-las, né? E manda os mensageiros e os representantes, no caso até o anjo do Senhor, que nós entendemos ser Jesus, foi até a casa de Abraão. Abraão se inclinou quando chegou os seres, e depois um ficou, que era o Senhor, e 2 foram para Sodoma e Gomorra. Teve ali o pedido de Abraão, se tivesse 50 justos, 40 justos, e foi baixando, e Deus foi aceitando, porém não havia. E realmente foi os anjos lá, tirou Ló e a sua família daquela cidade com força, né? E destruiu aquela cidade. Deus destruiu aquela cidade. Então o juízo contra Sodoma e Gomorra hoje está mais podre ainda do que Sodoma e Gomorra, mas por causa da igreja e por causa do
período da graça, o Senhor ele mantém ainda, né, o seu juízo, porém virá na tribulação. Depois a lição número 6, o nascimento de Isaac, que nós falamos agora, Deus cumpre a promessa. Isaac nasce, né, uma grande festa na casa. Imagine 2 pessoas de idade tendo agora uma criança, né? Então Deus cumpre a sua palavra, independente das circunstâncias, das adversidades que existem para que essa promessa se cumpra. Deus, ele faz com que a sua palavra se cumpra. Depois, lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Foi quando Deus pediu, né, uma prova de Abraão, e ele pede Isaac, né? Leva Isaac até um monte que ia mostrar, e Abraão cumpre a sua palavra de levar Isaac até a este monte, né? A lição de número 8 fala de Isaac, herdeiro da promessa, né? Ele herda a promessa mesmo não sendo o primeiro filho, que tinha a lei da primogenitura, mas como ele era o filho da promessa que Deus havia prometido, né? Então ele herda, e é a briga até o dia de hoje, né? Os judeus que são descendentes de Isaac estão lá na terra, junto também estão os árabes, né? E a briga é constante, são irmãos, mas a guerra, a briga são constantes. E os descendentes de Ismael, que são as nações árabes, né? Os 2 filhos de Abraão, né? Existem 3 religiões ligadas a Abraão, né? Que tem ele como pai, né? Pai da fé, que no caso é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Temos Abraão como pai da fé, os judeus o têm, né, como patriarca, e o islamismo, né, tem sim ele como pai Abraão, porque é o pai também dos árabes, né? E lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflitos, nasceram gêmeos, né? Jacó depois agarrado no calcanhar do seu irmão, e depois tiveram problema por causa da bênção da primogenitura, né? Jacó vendeu, Esaú, melhor dizendo, vendeu a sua primogenitura para Jacó, né? Que comprou por um prato de guisado, e Esaú, naquele momento, não pensou naquilo que estava fazendo, né? Foi muito pela emoção. É muito perigoso as pessoas agirem pela emoção, e não conseguiu detectar o quanto aquilo seria maléfico para ele, né? E Jacó, muito esperto, vestiu a roupa de Esaú, foi até seu pai e pediu a bênção. O pai, ele notou, né, que a voz era de Jacó, o cheiro era de Esaú por causa das vestes que ele tinha colocado no seu corpo. O cheiro era de Esaú, mas a voz era de Jacó. E ele então, ele entra em conflito porque Esaú ficou muito irado, né? Ele teve que fugir, foi lá para a casa do seu tio Labão, onde continua a sua história. Depois da lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó, né? Ele passa pelo val de Jabó, que ele luta com o Senhor e muda, né? Agora o seu nome muda de Jacó, que é suplantador, enganador, para Israel, né? Muda totalmente a sua vida, a sua história, mesmo manquejando, agora é um novo Jacó, o Jacó transformado. Depois a lição de número 11, né? É Jacó de enganador a homem de honra, né? Agora muda totalmente o caráter de Jacó, as características, é um homem diferente daquele Jacó que era enganador. Agora ele quer fazer as coisas corretas, né? E depois a lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú, depois de 20 anos sem se verem, né, ao encontro dos irmãos. A princípio Jacó estava muito temeroso, com muito medo, né, de qual seria a reação de Esaú. Coloca suas servas e os filhos na frente, depois vem Lia e os filhos na segunda parte, e por último Raquel, e nesse caso José,
né, que não tinha ainda Benjamim, que quando Benjamim nasce, a Raquel morre, né, coloca por último ali, que era a esposa que ele amava, e foi encontrar Esaú, mas Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, e quando viu Jacó, ele correu, abraçou, perguntou quem era aquele povo. Jacó disse que era a sua família, mas eles não puderam morar no mesmo local porque era grande, né, a quantidade de gado de Jacó, grande a quantidade de gado de Esaú, e cada um foi para um lado, né? A vida segue e continua a história. E por final, nós vamos estudar hoje sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. A data que nós vamos ministrar essa aula é dia 28/6/2026, o próximo domingo. O textuário diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber onde ia. Hebreus capítulo 11 e versículo de número 8. A verdade prática, diz: Abraão, Isaque e Jacó deixaram o legado de fé em Deus para as futuras gerações. A verdade prática, diz: Abraão, Isaque e Jacó deixaram o legado de fé em Deus para futuras gerações, e nós entendemos que isso também nós devemos fazer. Eu li 2 vezes para ficar bem fixado que nós devemos fazer exatamente o que eles fizeram. Eu me preocupo muito em deixar o legado, por isso escrevo bastante assuntos que são pertinentes à nossa igreja, para que essa geração não se desvirtua, apesar que a igreja é de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Assim como eles deixaram legados para as suas gerações, nós precisamos deixar legados para a nossa geração, né? A geração futura, né, que está vindo aí. Introdução à história dos patriarcas revela que Deus trabalha por meio de pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito, né? Nós sabemos disso, mas que decidem confiar plenamente em sua palavra. Abraão, Isaque e Jacó não foram apenas os pais da nação de Israel, tornaram-se exemplos permanentes de fé, né? Perseverança, obediência e dependência do Senhor. Seus testemunhos continuam inspirando a igreja a viver uma fé que ultrapassa gerações. O ponto 1, legado de Abraão. Ponto número 1, o alcance do legado de fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, porque creu em Deus antes mesmo de ver o cumprimento das promessas. Sua fé ultrapassou sua geração e alcançou todas as outras gerações. Lições importantes que nós tiramos desse texto, né? A fé verdadeira influencia filhos e filhas. A segunda lição: Deus honra quem coloca a sua vontade acima dos próprios interesses. E a terceira lição: o legado espiritual vale mais que qualquer herança material. As referências estão aí: Gênesis 12, de 1 a 4, Gênesis 15 e 6, Romanos 4 e 16, Gálatas 3 e 7. Nas outras partes eu não vou falar as referências que já estão aí para os irmãos olharem e também participar os alunos. Aplicação: nossa maior herança para a família não são bens, mas um exemplo de fidelidade a Deus. O número 2, o ponto 1, a fé incondicional de Abraão. O maior teste ocorreu quando Deus pediu Isaque em sacrifício, que está em Gênesis 22. Abraão confiou que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, caso fosse necessário. Então, sua obediência demonstrou amor absoluto por Deus. Número 2, confiança total nas promessas divinas. Número 3, submissão completa à vontade do Senhor. Hebreus 11, 17 e 19 mostra que Abraão acreditava no poder da ressurreição. O que podemos fazer de aplicação?
a verdadeira fé continua obedecendo, mesmo quando não compreende os planos de Deus. Número 3 do ponto 1, a resposta do chamado de Deus. Abraão deixou sua terra, coisa que não é fácil, né? Deixar a terra onde nós nascemos, onde nós fomos criados. Nós temos um amor pela nossa terra, né? Diz já o poeta, onde canta o sabiá. Então a nossa terra sempre para nós é a melhor, independente do tamanho, né, desta terra. Depois deixou seus parentes, o que também para muitos não é fácil, né? Pessoas que crescem juntos, está ali, né, nas datas festivas, não é fácil. Por terceiro, deixou a sua segurança, né? Ali é um lugar seguro, sua terra, seus conhecidos, e foi para um lugar onde não conhecia. E quarto, né, Abraão deixou seu futuro conhecido, né? Deixou seu futuro conhecido, que ele conhecia ali tudo que poderia acontecer, e foi para um lugar e para um futuro que ele não imaginaria o que poderia acontecer. A gente imagina, né? A gente não tem certeza exatamente. Tudo porque confiou na voz do Senhor, né? A caminhada de fé começa quando obedecemos antes mesmo de conhecer todos os detalhes. A lição: quem anda por fé não depende de conhecer todos os detalhes, né? Coisa linda. Quem anda por fé não depende de conhecer de todos os detalhes, né? O ponto 2, né? O ponto 2 o legado de Isaac. E número 1, o significado do nome, né? Isaac significa riso. Seu nascimento trouxe alegria porque cumpriu uma promessa, né, que Deus fez, que era considerada impossível pela idade, né? Porque Sara também era estéril, porque também já havia cessado o costume das mulheres para Sara. Então tudo isso eram coisas que colocavam um obstáculo. Porém, para Deus não existe impossível. Isso é algo que nós devemos ter como um objetivo na nossa vida, né? Sabendo que para Deus não existe impossível. Sara havia rido da promessa, por isso o nome passou a se chamar Isaac, que quer dizer riso. O nascimento de Isaac demonstra que Deus nunca chega atrasado, né? Ele chega sempre na hora certa, né? Nem um minuto antes, nem um minuto depois, né? Então o nascimento de Isaac demonstra que também nenhuma promessa de Deus falha. E o nascimento de Isaac demonstra que o impossível pertence ao Senhor. O número 2 do ponto 2, o herdeiro da promessa é Isaac e da comunhão com Deus, da bênção e da comunhão com Deus. Isaac herdou não apenas riquezas, mas principalmente a aliança estabelecida com Abraão. Uma curiosidade sobre Isaac, né? Ele só teve uma esposa, que foi Rebeca, porque Isaac é tipo de Cristo. Cristo só tem uma noiva, que é a igreja, né? Então Isaac é tipo de Cristo, assim como José é também tipo de Cristo. Então Isaac herdou não apenas riquezas, mas principalmente a aliança estabelecida com Abraão. Ele manteve a adoração que seu pai mantinha, os altares que seu pai mantinha, a comunhão que seu pai mantinha, a confiança em Deus que seu pai mantinha. Então veja como é importante deixar o legado, né? Embora a sua vida seja mais discreta que a de Abraão e Jacó, ela demonstra estabilidade espiritual. Isso é importante, o equilíbrio, né? Domínio próprio, isso é muito importante. É uma questão do fruto do Espírito, domínio próprio, né? Temos que ter temperança, domínio próprio, porque tudo vai disso aí. Estabilidade emocional, para não passar a carroça na frente dos bois e cometer erros grassos que vai prejudicar a sua vida, podendo prejudicar a sua família, seu ministério, enfim.
Então, embora a sua vida seja mais discreta, ele também demonstra uma estabilidade espiritual. Tem as referências aí, a aplicação: nem todo grande servo de Deus realiza feitos extraordinários, né? Alguns glorificam a Deus pela fidelidade diária, o que é muito importante. Número 3, do ponto 2, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Durante sua vida surgiram diversos conflitos pelos poços. A água naquela época era uma coisa necessária como é hoje, mas como tinha escassez de água, né? Tinha que abrir poços e tal. Havia muita luta, muita guerra por essa posse de água, né? Em vez de lutar, Isaac preferiu confiar que Deus abriria novos caminhos. Ele cavou novamente os poços de seu pai. Outra vez, vemos Abraão entrando na história de Isaac, né? Isso simboliza perseverança, também simboliza paciência e também simboliza confiança na provisão de Deus. Em Gênesis 26 e 22, diz: porque agora nos alargou o Senhor. Que palavra bonita, né? A aplicação: quem espera em Deus nunca perde aquilo que realmente pertence ao propósito divino. O ponto 3, né, o legado de Jacó. Ponto 3, número 1, homens com virtudes e erros. Jacó, ele iniciou sua história marcado pelo engano, né? Seu próprio nome significava suplantador. Entretanto, Deus não desistiu dele. Deus nunca desiste de nós. A Bíblia mostra que Deus transforma pessoas imperfeitas. Jacó, ele enganou, Jacó sofreu consequências, Jacó amadureceu e Jacó tornou-se Israel. Isso demonstra que Deus escreve novos capítulos para quem permanece em sua presença. Isso é muito importante, né? Então, número 2 do ponto 3, o arrependimento muda destinos. O encontro com Deus em Peniel mudou completamente sua vida, né? Jacó lutou durante toda a noite, né? Ele só largou quando ele recebeu a bênção, né? Tem aquele corinho: Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo. Foi exatamente aí que ele segurou o anjo. Ali recebeu um novo nome. Valeu a pena lutar, né? Novo nome. Agora não era mais Jacó, agora era Israel. Recebeu uma nova identidade e recebeu uma nova missão. Gênesis 32, 28. Israel significa aquele que luta com Deus ou Deus prevalece, né? Então, o verdadeiro arrependimento produz transformação permanente. Número 3 do ponto 3, já estamos indo para a conclusão. A bênção ofuscando a tragédia. Jacó enfrentou grandes dores. A primeira dor foi a morte de Raquel, a mulher que ele amava, né? Quando foi ter o parto, nascer Benjamim, ela faleceu, né? E depois ele enfrentou o desaparecimento de José. Seus irmãos mentiram, né? Que é uma besta fera e tal. Havia pego José. Jacó chorou a morte de José, né? Ficou muito triste, mas José estava vivo, né? E no final a história, ela ficou feliz, né? Final feliz. E conflitos familiares, né? Houve conflitos dentro da casa de Jacó, houve fome e separações. Mesmo assim, terminou sua vida vendo o cumprimento das promessas de Deus. Antes de morrer, abençoou seus filhos, profetizou sobre as tribos e adorou apoiado sobre o seu bordão. Sua história mostra que a graça de Deus é maior que nossas tragédias. Hebreus 11 e 21. Para concluir, os 3 patriarcas deixaram muito mais do que
descendentes. Deixaram um legado espiritual que atravessou séculos. Abraão nos ensina a obedecer pela fé. Jacó nos ensina que Deus transforma vidas e cumpre suas promessas, apesar das nossas limitações. Isaac, pai de Jacó, que está no meio dos dois, nos ensina a confiar silenciosamente na direção de Deus. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó continua chamando homens e mulheres para viver uma fé obediente, perseverante e transformadora. O maior legado que um cristão pode deixar não é seu patrimônio, não é sua casa, não é seu carro, não é sua chácara, não é sua fazenda, mas uma vida de fidelidade ao Senhor, inspirando as futuras gerações a permanecerem firmes na caminhada com Cristo. Deus abençoe você, a sua classe, neste domingo, última lição do trimestre, e vamos iniciar no próximo domingo a primeira lição do terceiro trimestre. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana.